Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020. Eu sou o Luciano Teixeira. E eu sou Júlia Stanzioni. Juntos veremos muitas informações. Começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Pois é, né, Júlia? Muita informação, tudo que acontece aqui no Legislativo Paulista e mais, nós levamos diariamente até você entrevistas com parlamentares, especialistas de vários setores, os debates no plenário e os assuntos das comissões. Todas as informações importantes para que você comece o seu dia sabendo o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. Pois é, cresce o número de animais abandonados por conta da pandemia da Covid-19. Desde março, tem aumentado o número de animais nas ruas de São Paulo. E o abandono, Luciano, acontece por uma série de fatores que contribuem para o descaso em deixar o seu melhor amigo jogados pelas ruas. A queda na renda, insegurança com a situação financeira do país e a perda do emprego. Segundo uma pesquisa do IBGE, o país tem cerca de 139 milhões de animais de estimação. No começo da pandemia, pessoas acreditavam que cães e gatos poderiam transmitir a Covid-19, mas profissionais da saúde desmistificaram a informação. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, sendo cerca de 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Nas grandes cidades, a cada 5 habitantes há um cachorro ou um gato, dos quais 10% estão abandonados. Pois é, Júlia, a gente vai agora de entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar com a Andressa Heimbecker, que é médica endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Doutora, me desculpe se eu falei o nome da senhora errado, depois a senhora me corrige, tá? Bom dia, doutora Andressa, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada, gente, muito obrigada pela oportunidade de estar participando com vocês. Falando de um tema essencial, né? Dicas de prevenção à diabetes. Então, quais são os sintomas da diabetes, doutora? Bom, depende do tipo de diabetes. Geralmente, diabetes tipo 1 é um quadro mais agudo. O paciente, geralmente é uma criança ou é um adolescente, ele vai ter aqueles sintomas clássicos. Muita sede, muita fome, muito xixi, perda de peso. É um paciente que ele vai aparentar estar doente, né? Sim, ele está bem consumido, né? Já no caso do diabetes tipo 2, já é um paciente que muitas vezes ele é assintomático, ele não tem sintoma nenhum. A gente sabe que o diabetes tipo 2, ele pode ser antecipado pelo pré-diabetes por vários anos. E o pré-diabetes a gente só consegue também fazer diagnóstico pelo exame de sangue. Então, muitas vezes o paciente não tem nenhum sintoma, mas já tem o diagnóstico ou de pré ou de diabetes tipo 2 mesmo. Agora, doutora, um assunto que a gente já falou aqui no Jornal da Rede Alesp é o seguinte: de acordo com o Ministério da Saúde, pessoas com diabetes representam 19% das mortes com coronavírus, ou seja, uma em cada 5 pessoas praticamente, né? Por que as pessoas com diabetes são consideradas grupos de risco e que tipos de comorbidades estão associadas aí com o coronavírus? 90% dos casos de diabetes se devem a diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 2, ele é uma doença multifatorial. Ele está associado com ganho de peso, com sedentarismo, muitas vezes com outras doenças associadas, como alterações de colesterol ou de pressão. Então, a gente entende que é um paciente de maior risco para ter uma redução do sistema imunológico, ou seja, ele tem uma queda da imunidade. O próprio diabetes, se ele está descompensado, o açúcar elevado, ele causa alterações no sistema imune. Além disso, a síndrome metabólica que une, então, diabetes, pressão alta, aumento da cintura abdominal,
é um quadro inflamatório. Então, a pessoa ela tem uma inflamação crônica. A gente enxerga o paciente diabético tipo 2, muitas vezes, como um paciente com uma inflamação crônica no organismo. E isso, a gente sabe que é muito, soma-se ao coronavírus, que é um vírus que gera inflamação, gera microtromboses. A gente sabe que isso daí amplifica, ou seja, torna pior a evolução do coronavírus. No caso do diabético tipo 1 também, mesmo que seja um paciente diabético tipo 1 magro, por ele ter maiores níveis de glicose, ele já tem alterações, corre o risco, se ele tiver descompensado, de ter alterações do sistema imunológico também. Nós sabemos também, doutora Andressa, que outros desafios, né, do paciente com diabetes é prevenir doenças cardíacas. Eu gostaria que a senhora falasse nesse momento sobre essa correlação. Hoje, e essa pergunta ela é essencial para a gente conversar, porque hoje a gente vem mudando até o jeito que nós médicos tratamos o paciente diabético, porque existe uma relação muito clara entre qual é a principal causa de morte no meu paciente diabético, especialmente meu paciente diabético tipo 2. É doença cardíaca, então infartos, ou mesmo AVCs, ou mesmo insuficiências arteriais por entupimento dessas artérias por placa de gordura. Então, o que a gente sabe? Que um paciente diabético, ele tem o colesterol, o LDL, que é o colesterol ruim, menor e mais denso. Então, justamente pelo fato dele ter diabetes e ter esse colesterol, que é o LDL, menor e mais denso, ele entope mais as nossas artérias. Então, o paciente ele está em maior risco para o desenvolvimento de, por exemplo, um infarto, uma angina, um derrame. E aí, com isso, a ideia hoje, por isso que a gente tem mudado até o jeito da gente tratar o paciente diabético, que não basta só controlar os níveis de açúcar. A gente precisa controlar os níveis de colesterol e mudar, de fato, os hábitos de vida desse paciente para que ele não morra da principal causa de morte, que é a doença cardíaca ou a doença arterial obstrutiva com aterosclerose. Doutora, quais são os cuidados práticos que devem ser adotados aí no dia a dia para a prevenção da diabetes, né? Quais são os fatores de risco e predisposição? A senhora já falou aí que está associado à doença cardíaca. Quais são outros fatores que estão associados? Bom, então, o que a gente sabe? Eu vou me focar principalmente em diabetes tipo 2, porque o diabético tipo 1, como ele tem uma destruição autoimune, ou seja, o sistema imunológico destrói as células produtoras de insulina, muitas vezes a gente não tem o que fazer para prevenir, mas como os pacientes diabéticos tipo 1, eles são 10%, a gente se foca muito de falar com questão da prevenção no paciente diabético tipo 2, que a causa da doença é multifatorial. Então, a gente enxerga que o paciente ele está em risco para desenvolver diabetes tipo 2 quando ele ganha peso, quando ele tem uma alimentação que é uma alimentação de alto valor calórico, geralmente rica em carboidrato ou rica em gordura saturada, que são as gorduras das carnes. E aí esse paciente vai acumulando gordura na região do abdômen. Essa gordura acumulada leva à resistência insulínica e a resistência insulínica de longo prazo pode evoluir para o diabetes tipo 2. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente fala em mudar justamente as peças desse quebra-cabeça. Então, se é um paciente sedentário, ele começar a levar uma vida mais ativa. Se ele está acima do peso, ele ter uma perda de peso. Quanto, Andressa? De 5 a 10% de peso. A gente não precisa muito mais que isso para a gente fazer com que esse paciente reduza os riscos, né? E é um paciente que tem uma alimentação mais rica em carboidratos. Será que não vale a pena a gente corrigir com carboidratos integrais, reduzir essa quantidade de carboidrato colocando um pouco mais de proteína nessa alimentação? E aí, quando a gente muda os fatores de risco, a gente muda as complicações da doença. Então, olhando para isso, a gente tem que lembrar que a gente tem que tratar as bases, modificação de hábito de vida, dieta e atividade física e uma alimentação saudável. E, doutora Andressa, talvez muitas pessoas se perguntem, né? E tenham essa dúvida, diabetes é hereditário? Dos dois jeitos, sim. Tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2. Mas os estudos clínicos, por incrível que pareça, relacionam muito mais o diabetes tipo 2
a ser genético do que o diabetes tipo 1. Porque o paciente diabético tipo 2, geralmente ele vem de famílias que já tem vários indivíduos com diabetes tipo 2, e aí ele ganha peso, ou tem uma vida sedentária, ou também a gente sabe que a desregulação do ciclo sono-vigília, ou seja, dormir mal, dormir pouco, ele está exposto a um grande nível de estresse, principalmente estresse emocional. A gente sabe que não é que o emocional desencadeia diabetes, mas ele é mais um ingrediente para estressar o organismo desse indivíduo e eventualmente fazer ele ganhar peso e ser sedentário. Então, vocês veem que é tudo interligado. Então, quando a gente fala para esse paciente que ele precisa cuidar da parte de fatores de risco, a gente está olhando também que mesmo que ele tenha uma genética, se ele consegue modificar os fatores de risco, mesmo com uma genética favorável, ele consegue brecar o desenvolvimento do diabetes. Doutora, qual que é o papel do exercício físico no combate ao diabetes? No diabético tipo 2, o exercício físico é essencial para quebrar a situação de resistência à insulina. Então, quando o paciente diabético tipo 2, ele começa a ganhar peso e os primeiros sinais começam a surgir, a gente detecta um excesso de insulina no sangue. Esse excesso de insulina, de longo prazo, o organismo vai se tornando resistente e vai forçando o pâncreas dessa pessoa a produzir cada vez mais insulina, até que esse pâncreas entra em falência. Esse é o processo da doença. O exercício físico, ele leva a um melhor aproveitamento da insulina no organismo, além de ajudar no controle do peso. Então, ele é benéfico de várias formas, tanto o exercício físico aeróbico, quanto o exercício físico de resistência, como também atividade física não programada, como, por exemplo, subir escadas, como, por exemplo, descer um ponto de ônibus antes de ir caminhando. Então, a gente fala que qualquer intenção de gasto de caloria, de gasto de energia, ela é extremamente bem-vinda para o paciente diabético. Doutora, outra questão que talvez a gente precise deixar claro. Quais são as principais diferenças entre diabetes do tipo 1 e 2? Dá para nomear? Assim, o paciente diabético tipo 1, ele é um paciente que geralmente ele é criança ou ele é um adolescente, mas ele também pode ocorrer pacientes com quadro de diabetes autoimune do adulto, que é similar ao diabetes tipo 1. A principal diferença é que no paciente diabético tipo 1, a célula do pâncreas que produz insulina, que se chama célula beta, ela é atacada pelo sistema imunológico na maior parte dos casos e ela é destruída. Então esse paciente ele sofre uma falta muito rápida, que a gente chama de falta aguda de insulina. E por isso que os sintomas são também muito rápidos, por isso que ele emagrece, por isso que ele fica com muita sede, por isso que ele bebe muita água e por isso que ele faz muito xixi. Então é um paciente que você olha, ele tem um aspecto de adoentado, né? Já no paciente diabético tipo 2, o processo é um pouco diferente, porque num primeiro momento, não é que falta insulina, pelo contrário, o pâncreas até fabrica insulina a mais, mas o corpo se torna resistente a essa insulina e com isso essa insulina não funciona de forma correta. É como se a gente tivesse muita insulina, mas ela não funciona. E aí os níveis de açúcar começam a subir. Na tentativa de baixar esse nível de açúcar, o pâncreas produz cada vez mais insulina. E aí a gente gera um ciclo vicioso. Mais insulina, mais resistência, mais não controle, e até chega um ponto que o pâncreas entra em falência, como se fosse uma fábrica que está trabalhando acima da capacidade. E aí, a partir daí, a gente tem o desenvolvimento do diabetes tipo 2, com uma insulina baixa, que daí, possivelmente, o paciente também vai precisar de insulina em determinado momento da doença. Doutora, vamos falar aí de um assunto de Natal, né? Faltam aí pouquíssimos dias para o Natal. Paciente diabético, tem que tomar algum cuidado com a ceia de Natal? Quais são os cuidados? Dá para liberar todo tipo de alimentação nesse período ou não? Sendo exceção, pode ou tem que ser regrado? Queria que a senhora falasse um pouco sobre a alimentação nas festas de fim de ano. Eu sempre falo para os meus pacientes, e isso eu vou falar do jeitinho que eu falo para os meus pacientes, que Natal e Réveillon a gente tem todo ano, né? Mas a gente também tem Páscoa, a gente tem Dia das Mães, Dia dos Pais, né? A gente tem várias oportunidades para comemorar ao longo do ano.
Eu sempre peço para o paciente que ele entenda que ele tem que tentar ficar o mais controlado possível em todas as ocasiões. Ele não deixa de ser diabético no dia 24 ou 25 de dezembro, nem no dia 31, nem no dia 1º. Então, o que eu sempre peço é que o paciente tenha bom senso. Se for comer um arroz, que prefira o arroz integral. Se for comer um panetone, que coma em pequena quantidade. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa saber da gravidade da doença dele. Se ele estiver num momento de descontrole, a gente vai pedir para ele manter uma dieta mais rígida. Se ele estiver bastante bem controlado, a gente até pode liberar. E aí ele percebeu, poxa, exagerei, medi no aparelhinho, subiu minha glicose, o que eu posso fazer? Fazer uma alimentação mais leve no dia seguinte, praticar uma atividade física. Eu acho que tudo é uma questão do bom senso. A gente tem trabalhado muito com os pacientes, e isso é uma iniciativa geral dos médicos, que o paciente trabalhe principalmente o automonitoramento e principalmente a sua autorresponsabilidade com relação à doença, que é o que a gente chama de pactuação do tratamento. Cada vez que a gente conversa com o paciente expondo a gravidade da doença, se ela está controlada ou descontrolada, e propõe o tratamento, a gente também propõe uma estratégia de controle. E cabe ao paciente também ser corresponsável pelo tratamento da doença dele. Doutora Andressa, como então e qual é o papel do poder público, então, no combate e prevenção da diabetes? Eu acredito que hoje no Brasil a gente fala, pelo projeto Vigitel, de 55% da nossa população com obesidade ou sobrepeso. E a gente sabe que obesidade ou sobrepeso são fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes. A gente fala hoje que a população brasileira, em estimativa, a gente tem 10% da população brasileira com diabetes. E dessa estatística, de cada pessoa que sabe, existe uma que não sabe que tem diabetes. Então, eu acho que o papel do poder público é justamente informar e garantir o acesso ao sistema de saúde para esse paciente, pelo menos a dosagem de uma glicemia uma vez ao ano, que esse paciente, assim que seja diagnosticado com diabetes, ele seja informado e entre em processos de tratamento através de linhas de cuidado nas UBSs, nas UPAs, ou seja, que você possa garantir que esse paciente tenha suporte e entendimento da doença. É uma doença crônica, é uma doença que ela é trabalhosa, mas é uma doença que com informação a gente consegue controlar e controlar muito bem, evitando os fatores de risco a futuro. Então, eu acho que o papel do poder público é isso, é garantir um sistema de suporte para que esse paciente se sinta, eu sei que a palavra é batida, mas que ele se sinta empoderado para que sim, ele possa modificar os fatores de risco e evitar, sim, que ele tenha problemas de saúde mais graves a futuro. Doutora, é um número bastante alto, né? Cada pessoa que sabe, outra pessoa não sabe. Vamos ajudar as pessoas que não sabem nesse momento. Quais são aí os sintomas, né? O que a pessoa deve ligar o alerta para buscar uma unidade de saúde, para fazer o exame? Quais são os sintomas aí que as pessoas devem ficar atentas para identificar o diabetes? Eu acho que a primeira coisa, a pessoa tem que ter um acompanhamento médico regular, pelo menos uma consulta anual com o seu clínico, para poder identificar os fatores de risco. Eu acho que muito mais do que sintomas, porque os sintomas muitas vezes são vagos, cansaço, tontura, eventualmente uma boca seca muito discreta, visão turva. É muito difícil no diabético tipo 2 a gente falar de um sintoma muito específico, mas a gente sabe que as pessoas podem estar em risco, aquelas que estão com sobrepeso, com obesidade, pacientes com pressão alta, pacientes hipertensos, pacientes com problemas de colesterol, pacientes que já têm casos de diabéticos na família. Esses pacientes, a ideia é que eles pelo menos façam uma vez ao ano um teste de glicemia, que é a retirada da glicose via venosa. Não basta só fazer a pontinha de dedo no glicosímetro, mas sim que ele faça um exame de sangue básico. E aí a gente consegue identificar, a partir desse exame de sangue bem simples, a glicemia, e mesmo tem outro exame que a gente fala que é a hemoglobina glicada, que é também super simples, a gente consegue fazer o diagnóstico do diabetes. Então fique atento, se você acha que você está em risco, procura o seu médico. Glicemia é um dos exames mais comuns que a gente tem hoje na rotina, e a gente pode pedir e pode sim já instituir o tratamento de forma precoce, o mais breve possível. Doutor, então, na hora de fazer aquele check-up anual, por exemplo, que muita gente faz, esse exame, me corrija se eu estiver errado,
ele não está necessariamente naquele check-up, naquele exame completo, ou está? De glicemia, geralmente a gente pede. Glicemia de jejum com 8 a 12 horas de jejum, geralmente a gente pede. Muitas vezes o que não é pedido é hemoglobina glicada. Mas pelo menos aqui em São Paulo, eu vejo que a maior parte dos postos de saúde já, inclusive, colocaram nas rotinas dos clínicos o pedido de hemoglobina glicada. Então a gente tem identificado cada vez mais esses pacientes. Então, se você que tem em casa, se atente, né? Se você vai fazer um check-up, peça aí hemoglobina glicada, né? É sempre bom guardar o nome e pedir lá ao médico, né? Para incluir isso no exame, né? E doutora... Isso, hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, depende de onde o médico aprendeu, mas são sinônimos e vão dizer pra gente o diagnóstico de diabetes ou não. A senhora falou há pouco, né, sobre o papel do poder público. Quais as principais ações, então, de prevenção e que as pessoas possam se atentar da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia? O que ela tem feito, então, para chegar a essas pessoas, né, a informação correta? A gente tem o nosso Instagram, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. A gente também tem ações de divulgação com relação ao diabetes, ao diagnóstico de diabetes. E eu acho que o mais importante nesse momento é que as pessoas tenham informação. Informação não só de como é feito o diagnóstico, como, por exemplo, essa entrevista que a gente está tendo, ela presta uma informação muito importante para a sociedade, mas eu acredito também que as pessoas têm que ter informações sobre hábitos de vida saudáveis, sobre alimentação, sobre hábitos de higiene, hábitos de sono, sobre cessação de tabagismo, sobre controle dos fatores de risco que podem levar ao desenvolvimento do diabetes. Então, o mais importante, eu acredito que o que a gente precisa fazer num primeiro momento é disseminar informação. Uma população informada é uma população empoderada, é uma população que consegue mudar os rumos da sua saúde. Então, no primeiro momento, sim, e depois você ter uma estrutura nos nossos postos de saúde que possam garantir acolhimento para esse paciente. O paciente chegando lá com o exame de glicemia alterado e ele sendo matriculado naquela UBS, ele ter uma equipe multidisciplinar que possa acolher ele, um enfermeiro para orientar, um nutricionista, um educador físico. Então, a gente conseguindo montar linhas de cuidado para esses pacientes, principalmente em doenças crônicas, a gente consegue ter um suporte e evitar que lá na frente esse paciente não seja um infartado no futuro, ou que ele tenha um AVC, ou então esse paciente tenha uma amputação. É isso que a gente não deseja, que ele não vire um renal crônico, que não vá para uma diálise. Então, acolhendo hoje é prevenir amanhã. Doutora Andressa, para a gente encerrar a entrevista, como é que é o nome certo da senhora, para não errar? Andressa Heimbecher Soares. Heimbecher. Então, doutora Andressa Heimbecher Soares, muito obrigado pela participação da senhora aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a oportunidade. Se eu puder disponibilizar o Instagram da SBEM, é SBEM-SP, SBEM de mesa, São Paulo. E também tem o meu Instagram pessoal, que é o @endocrinologiaemdia. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, doutora. Bem, pessoal, o deputado Rodrigo Gambale, líder do PSL, visitou acompanhado aí da irmã Priscila Gambale, primeira prefeita eleita na história de Vasconcelos, a Prodesp, para acertarem os detalhes da instalação de uma unidade do Poupa Tempo no município. O Poupa Tempo é uma das bandeiras e conquistas da prefeita Priscila Gambale, antes mesmo do início da sua gestão. Representantes da Prodesp irão até Ferraz de Vasconcelos estudar um melhor local para o Poupa Tempo ser instalado. O compromisso firmado garante a instalação do serviço para o mês de abril de 2021. O deputado Rodrigo Gambale apresentou um projeto aprovado na Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho em outubro desse ano, autorizando o Executivo a instituir uma unidade de Poupa Tempo lá em Ferraz de Vasconcelos. O Poupa Tempo foi criado em 1997 com o objetivo de propiciar aí um acesso facilitado aos serviços públicos. Dentre esses serviços, os mais procurados são a emissão de RG, licenciamento de veículos e a carteira de trabalho. Bem,
O governador João Dória realizou a entrega de nova unidade do programa Creche Escola no município de Arthur Nogueira, região de Limeira. Segundo o executivo estadual, a obra recebeu um investimento total de aproximadamente R$ 1.600.000 da Secretaria Estadual da Educação, em parceria com a Prefeitura da cidade. A CEMEI professora Sueli Aparecida Carmona Caetano tem capacidade para atender 150 crianças de 0 a 5 anos. O prédio possui salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. A unidade também respeita todas as normas de segurança e de acessibilidade. Essa é a segunda escola, creche escola, entregue pelo Estado em Arthur Nogueira. Além disso, na região de Limeira, também já foram beneficiadas pelo programa a cidade de Engenheiro Coelho, Iracemápolis, Limeira, Rio Claro e Santa Gertrudes. No total, essas cidades possuem 9 unidades, que significam um importante reforço na oferta de vagas de educação infantil. Bem, pessoal, Júlia, agora o nosso entrevistado aqui no Jornal da Rede Alesp é o Jorge Augusto Fonseca, que é constelador sistêmico familiar. Nós vamos conversar sobre constelação familiar e direito de família. Bom dia, Jorge. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Para quem está acompanhando a gente agora, Jorge, e não conhece o tema, conta pra gente o que é a constelação familiar. Eu vou explicar de uma forma bem simples, tá? A constelação, ela foi criada no alemão chamado Bert Hellinger. Ela atua no campo sistêmico, chama-se campo morfogenético. Peraí, tá dando retorno do áudio? Fica tranquilo. Isso ao vivo, né, no ar, assim, é assim mesmo. É normal. Se você quiser, eu acho que o retorno, você tirando o fone... Tirar o fone. O problema é que você não vai nos escutar, né? Fala um pouco pra gente o que é a constelação familiar. Agora eu não estou ouvindo vocês. A gente faz a reconexão, então, com ele, já, Luciano. Mas é bem interessante, né? Nós tivemos o ano passado, se eu não me engano, também esse tema por aqui. As pessoas ficaram bem interessadas, né? Porque é um modo, até a justiça usa a constelação familiar para negociação. Eu vou te entrevistar. Explica pra gente o que é a constelação familiar. Vamos ouvir já o Jorge Augusto contando pra gente o que é a constelação familiar. Lembrando... Você já usou a constelação familiar, Júlia? Não. Tá. Não. Parei de te entrevistar. Pois é, né, Luciano? Vamos entrevistar o Jorge, né? Muito melhor, né? Para ele contar pra gente, um especialista, né? Dizendo, então, o que é. Mas já aproveitando, antes da gente voltar com ele... Vamos aproveitar aqui também a nossa pauta. Vamos lá, já que você quer saber, eu falo para você. A gente fala, a constelação familiar busca solucionar conflitos familiares de longa data por meio de uma prática terapêutica. É isso mesmo, e a sessão pode ser feita de forma individual ou em grupo, e tem técnicas aí específicas, que é justamente o que a gente vai querer saber aí do Jorge Augusto, como vai funcionar, e ela pode resolver aí alguns tipos de conflitos, Luciano. A gente tem aqui o chamado psicodrama, psicoterapia, e assim são recriadas aí as situações que envolvem as sensações que a pessoa sente pela família, né? É algo assim um pouco... me corrija se eu estiver errado, algo também não deixa de ser algo freudiano, vamos dizer assim, né? Freud é que se baseia muito nessa questão da família, dos pais, né? Falando um pouco de psicologia por aqui, né? E é algo extremamente importante para você rever relações, né? Imagino eu. Sempre é bom você analisar a família, enfim. É algo que pode... E a vara de família, a gente falou agora há pouco, né? Eu estava falando, né, Luciano, que pode ser usada a constelação sistêmica familiar na justiça, muito próprio da vara da justiça da família, né? Conflitos, né? Conflitos para não chegar
né, a alguns momentos ali de judicialização na frente do juiz, tentar algum acordo antes, né, desses encontros com o juiz, que nem sempre são fáceis. A gente fala assim, num conflito de uma maneira geral, principalmente familiar, cada parte tem a sua razão, cada parte tem a sua maneira de encarar as coisas, de ver, né, uma determinada situação. É preciso respeitar o ponto de vista de cada pessoa e, ao invés de exacerbar os conflitos, buscar denominadores comuns, assim, buscar as razões que unem as pessoas muitas vezes, né? Isso ajuda a resolver um conflito. E é um papel muito interessante do conciliador, né, também. Mas voltou, Luciano. Voltou. Doutor Jorge, a gente está aqui divagando sobre constelação familiar. Explica melhor para a gente. O senhor escuta a gente agora? Escuto bem. Desculpe. Primeira coisa que a gente está aqui se debruçando em saber é o que é a constelação familiar, né? O que o senhor pode falar para a gente? A gente chama de terapia breve, porque ela é muito pontual em localizar as causas ocultas por trás de uma dinâmica, de algum conflito. Ela está sendo usada, inclusive, na parte judicial também, mas eu vou falar brevemente como que ela foi descoberta. Foi um alemão chamado Bert Hellinger que criou a constelação, foi por método empírico, foi por testes, onde ele percebeu que haviam conflitos familiares e que muitas vezes as pessoas não podiam estar presentes para aquele tratamento terapêutico. E ele colocou representantes, pessoas que não sabiam nada daquele sistema, para representar as pessoas envolvidas naquele conflito. E deu o mesmo resultado. As pessoas que entravam nos papéis sentiam-se exatamente como as pessoas daquela família e as interações eram as mesmas. E aí ele buscava organizar e colocar ordem nesses conflitos, tá? Dentro disso, ele percebeu 3 leis que não foram criadas por ele, foram observadas nas constelações e assim elas acabaram sendo criadas, que é o pertencimento, tá? Ninguém pode ser excluído do sistema, todos pertencem. Quando há uma explosão, uma geração futura, ela apaga, tá? Por exemplo, você tem um tio que é alcoólatra, por exemplo, e aí chega nas festas, ele acaba sendo desagradável com as pessoas, tal, e aos poucos a família vai excluindo ele do sistema. Numa geração futura, às vezes vem na geração seguinte um filho, não precisa nem ser desse mesmo tio, de uma outra pessoa, e que pode ter um problema com álcool, com drogas, vai fazer coisas para chamar a atenção para o sistema olhar para aquela pessoa que foi excluída, tá? Uma outra regra, uma outra lei é a hereditariedade, onde você tem uma hierarquia. Então, os mais velhos, quem chega primeiro, sempre precede os mais novos. E muitas vezes a coisa está fora de ordem e isso também afeta todo o sistema. Qualquer dessas correlações afetam todos os membros do sistema. Por exemplo, quando há inversão entre pais e filhos, em que muitos filhos se acham maiores do que os pais e assumem uma posição de cuidado exagerado em relação a eles, dando inclusive comandos sobre a vida deles, né? Os filhos devem cuidar dos pais sim, quando eles estão mais velhos, porém nunca se colocar acima deles, tá? E a gente vê muito isso, aliás, estamos passando por uma questão séria na sociedade disso, dessa inversão, né? Onde os pais às vezes não estão na posição maior, tá? Então foi a hierarquia, a exclusão e o equilíbrio entre dar e receber. Toda relação deve ter um equilíbrio na troca. Quando as relações não obedecem a esse equilíbrio, elas tendem a acabar, tá? Ou as relações não vão adiante. Isso em qualquer relação, uma relação de trabalho. Uma pessoa presta um serviço, tem que ter um equilíbrio no valor que ele recebe por aquele serviço. Se não houver esse equilíbrio, uma parte vai se sentindo em dívida com isso, sistemicamente vai ficando em dívida, e essa relação tende a acabar. E nos relacionamentos a mesma coisa, tá? Quais são aí as sessões, como são as sessões e quais são os tratamentos que vocês utilizam? Ótimo. Podem ser feitos de 2 formas.
podem ser feitos de forma individual, e aí pode até se usar os bonecos para representar as pessoas da família, ou o próprio constelador. Eu faço muito, eu mesmo entro nos papéis e coloco o meu paciente, o meu cliente nos papéis também, para ele sentir o campo, e muitas vezes a gente faz no escuro também, não revela quem são essas pessoas que estão ali, e são anotados em papéis e depois é revelado, tá? Ou pode ser feito em grupo, onde o cliente, junto comigo, elege os representantes daquele sistema familiar ou da empresa, né? Porque a gente pode constelar a empresa também, ou fazer uma constelação para resolver um conflito judicial. Então, são escolhidos esses representantes e são colocados em dinâmica. E nessas dinâmicas vão se revelando as dinâmicas ocultas, o que está acontecendo naquele sistema, e eu vou só balizando para colocar aquilo em ordem. Porque, na realidade, a constelação, ela emerge daquele sistema. Não sou eu que digo o que vai acontecer, né? Eu só ajudo na interpretação e na guiança para solucionar os conflitos. E justamente dentro disso, Jorge, como a justiça hoje usa, então, a constelação sistêmica para poder ajudar também essas famílias? Não sei se é só na vara de família ou em outras varas também acontece isso. Sim, sim. Principalmente nas varas de família, né? Tem um juiz chamado Sam Stock, que ele é lá do Nordeste, lá do Ceará. Ele tem um índice de resolução, né, de mais de 80% dos conflitos familiares com a constelação. Ele é um apaixonado pela constelação, ele é um grande constelador também, ele bebeu da fonte também, se formou através do Hellinger, né, e ele foi o pioneiro, vamos falar assim, né, a pessoa que mais atua nesse sistema, usando a constelação nos conflitos familiares. Pode ser usado para outros tipos de conflito também, tá? Mas o mais comum no judiciário hoje são os conflitos de direito de família, tá? Quando se mexe com herança, com separação, a guarda das crianças, atua muito, ajuda muito, na realidade, na questão quando se há alienação parental, né? Também hoje é muito comum ocorrer a alienação parental. Muitas vezes a mãe ou o pai nem percebe, nem se dá conta de que está fazendo isso, né? E isso também gera muitos problemas no futuro para aquela criança, porque nós precisamos tanto da energia do pai como da mãe, independente de eles estarem presentes ou não. Se isso é seccionado com a alienação parental, né, que ela é feita muitas vezes de forma declarada e outras vezes de forma velada, né, a mãe ou o pai não precisa nem falar mal do cônjuge, mas isso atinge todo o sistema, né? A constelação familiar, ela pode ajudar a promover uma cultura da paz. Eu vejo você falando e me lembra muito a questão da mediação mesmo do conflito, né? Onde cada parte tem a sua razão, onde, enfim, todo mundo não tem o certo ou o errado, cada um tem a sua maneira de lidar com aquela situação. Isso vem dessa cultura da mediação do conflito e promoção da paz? Pode-se dizer que sim, em grande parte sim. Porém, a constelação, ela vai buscar essa solução, né? E a solução realmente está na paz, está em cada parte entender o que é. Mas muitas vezes, uma grande parte das vezes, as pessoas querem vamos falar assim, que a constelação resolva o problema. E precisa ter uma abertura de ambas as partes para que aquele campo que a gente vai abrir seja harmonizado, tá? Quando ele está fechado, a própria constelação revela também, fala, ó, essa parte aqui desse sistema está fechada, né? Precisamos que você se abra para poder haver a solução do conflito, né? E ela dá ela tem um efeito, a constelação, ela atua no sistema, pode atuar imediatamente, instantaneamente. Eu tive um caso de uma cliente minha, que eu constelei num dia, ela não falava há 10 anos com o pai, não sabia nem onde ele estava, e no dia seguinte o pai ligou para ela, né? Ela falou, nossa, aconteceu um milagre e tal. Eu falei, não, você estava aberta, teu pai também estava, e isso afetou o sistema de vocês. Então ele estava querendo já falar com você, só que você permitiu aqui na constelação, você se abriu para isso, e isso aconteceu, né?
E há pessoas que estão fechadas, então essa solução pode dar instantânea ou pode levar até 2 anos, vai reverberando no campo isso para ter a solução. No judiciário, o bom desse trabalho é porque, como ele é muito revelador, ele vai revelar exatamente o conflito, ou onde está a origem disso, que muitas vezes não é em relação àquelas pessoas que estão envolvidas. Vem de gerações passadas, vem dos avós, bisavós, vem de algum emaranhamento. Então, de qualquer forma, ela sempre vai ajudar para se abrir o caminho para a solução do conflito, né? Porque o conflito, ele muitas vezes pode até chegar a um fim judicial, dar-se uma sentença, mas se o conflito persistir, aquela família continua sofrendo os danos daquele problema, né? Agora, Jorge, a técnica da constelação, ela é indicada para todas as pessoas? Alguém não pode participar dessa terapia? E, aproveitando o gancho, para ser um constelador sistêmico, é preciso ser psicólogo? Tem que ter uma formação anterior? Como é que funciona? Vamos lá. Qualquer pessoa pode fazer a constelação. Muitas vezes eu sou procurado pelas mães de crianças, né, de adolescentes, ou crianças mesmo de 7 anos, de 10, 14, e elas falam, meu filho está com problema, vou trazer ele para constelar. Eu prefiro, e sistemicamente a maioria dos consteladores prefere fazer com a mãe, que é a origem, normalmente está na origem da questão, e a mãe, ela pode constelar pelo filho. Então, se ela está com um filho com um problema de saúde, de droga, ou de comportamental, qualquer questão que seja, a mãe é a única da família que pode constelar pela outra pessoa, tá? Se não, por exemplo, se o marido dessa mulher tiver com uma questão e eu perceber no sistema, ele precisa vir constelar. Ela não pode envolver, constelar pelo marido, tá? Ou pelo pai ou pela mãe. Ela pode constelar a questão dela, tá? Ou de um filho. Então, não há restrição para nenhuma pessoa, mas quando uma criança muito pequena, muito jovem, se não partir dele a atitude, partir da mãe, a mãe deve ela constelar pelo filho, tá? Em relação... Qual foi a outra questão, você falou? A questão é, para ser um constelador sistêmico, se é preciso ser psicólogo, ter algum tipo... Qual é a formação que precisa ter antes ou não? Como é que funciona? Tá. Não há necessidade de nenhuma outra formação. Eu, quando fiz a minha formação, foi há uns 10 anos atrás, eu fiz com a Mimansa, ela chama-se Erika Farney. Ela é alemã, ela é uma das pioneiras da constelação aqui no Brasil, que trouxe a constelação para o Brasil. Na época que eu fiz, cerca de 80% do meu curso eram psicólogos, né? A minha formação acadêmica é de Direito, eu fiz Direito na PUC, eu me formei em 91. E a constelação familiar, dentro da nossa formação, a gente pôde observar, inclusive, que muitas vezes para os psicólogos era até mais difícil entender essa dinâmica, compreender, para poder aprender o método mesmo, né? Eles tiveram que desconstruir uma visão da psicologia, uma forma da psicologia, para poder se abrir para a constelação. Mas, assim, apaixonante, né? Todos se encantaram, os psicólogos ficavam mais encantados ainda, porque era um universo novo para eles, um método novo, que não é aprendido na faculdade de psicologia. Pode ser que venha a ser incluído, parece que tem alguma coisa nesse sentido, tá? Que pode ser incluído. Então, não há exigência de nenhum outro curso de psicologia ou nenhuma outra formação para ser um constelador, mas você passa por um processo de mais de 2 anos de formação, que são 8 a 9 módulos, e a cada módulo tem que ter um espaço pelo menos de 3, 4 meses para você poder absorver aquele conteúdo, tá? É bem intenso. Agora, no caso de problemas muito antigos, né? Conflitos familiares aí de décadas e tal, é aplicado o mesmo método? Como é que se trabalha nesse caso? Na realidade, muitas das pessoas que chegam para a constelação, que chegam, vamos falar assim, cansados já de tentar diversas formas de terapia ou de trabalhos, ou até de solução de conflitos, né? São esses conflitos, como você falou, às vezes de gerações, de várias gerações, né? Porque se a gente parar para observar, na nossa família, muitas vezes a gente vai observar questões que se repetem de geração em geração, tá? E
E aí, essa geração que pode hoje ter acesso a uma terapia como essa, pode ser a geração que quebre essa sequência sistêmica, tá? Então, né, a melhor metodologia para você trabalhar uma questão que se repete continuamente é a constelação familiar. Normalmente, a pessoa que me procura ou procura um constelador, ela vem com uma questão repetitiva na vida dela. Tá? Às vezes de relacionamento, por exemplo. Ela muda de namorado ou de marido e percebe que está atraindo o mesmo padrão de relacionamento. As coisas não estão mudando. Então a pessoa já vem... eu falo que a alma dela, ela já chega com a alma no ponto para ser trabalhada, porque ela já está cansada da repetição e aí quer enxergar o que está acontecendo para poder ser solucionado. Pode ser aplicado também para outro tipo de relação, por exemplo, relações no trabalho, empreendedorismo, pode ser usada para isso também? Sim, para empresas. Vou dar um caso típico de empresa, tá? Muitas empresas passam por mudanças de diretoria, de presidência, e entra uma pessoa nova na empresa, né? Um presidente pode ser até relativamente jovem em idade, não importa tanto isso, porém ele está chegando naquele sistema agora. E às vezes tem uma empresa que tem 50 anos, tem mais tempo de existência. E existem funcionários que estão lá há 20, 30 anos, né, que são diretores, trabalhadores, faxineiros, não interessa o cargo da pessoa. Se esse presidente que chega novo, ele não respeita, apesar de ele ser o presidente, ele ser o cargo mais elevado da empresa, ele não respeita essa hierarquia das pessoas que chegaram antes, ele não souber colocar com muito respeito essa relação, ele pode ser um crânio, um grande empreendedor, e ele não vai obter sucesso dentro da empresa. Então, isso pode ser trabalhado sistemicamente para se colocar em ordem. Estou dando um exemplo bem simples, tá? Mas é a hierarquia, como eu falei, da ordem de chegada, né? Apesar do cargo da pessoa que é abaixo dele, vamos falar assim, hierarquicamente é inferior, mas a chegada da pessoa foi anterior. Então, precisa ser feita essa transição com muito respeito, e essas relações de trabalho precisam obedecer a isso. Não só a hierarquia de cargo, mas de quem está há mais tempo, esse respeito por essa chegada dentro do sistema. Jorge, para a gente encerrar nossa entrevista, só voltando num ponto que você nos falou com relação à mãe poder constelar para o filho que ainda é muito pequeno. Só Sim. Pela questão de idade do filho ou por essa questão de vínculo, né, mãe e filho? Pelas duas questões, né? Porque quando é muito jovem, como é uma terapia muito profunda, talvez a criança às vezes não esteja preparada. Assim, eu já trabalhei com um adolescente que estava super preparado, né, com 15, 16 anos, e entendeu direitinho a dinâmica, tudo. Mas o principal mesmo é que, normalmente, tá, e é uma coisa básica da constelação, quando os filhos estão com problema, a gente vai observar quem? O casal. Independente do casal estar junto ou separado, se é um casal que já está divorciado, os filhos são o fruto dessa árvore. E o comportamento deles é regido pela relação dos pais. Então, por exemplo, você vai ver às vezes filho de pais separados, mas que o casal está em harmonia, a separação ocorreu, era o que tinha que ocorrer mesmo, eles se respeitam, estão bem harmonizados, e o filho não sofre as consequências. Quando um filho começa a ter insônia, tem alguns problemas de comportamento, normalmente ele está chamando a atenção para o conflito do casal, para a dinâmica dos pais. Ele está querendo chamar a atenção de um dos dois, porque muitos conflitos, inclusive, são velados, né? A criança não sabe dele declaradamente, mas ela recebe toda a informação do sistema. Então, muitos distúrbios nas crianças vêm disso. Outro caso, por exemplo, só para arredondar, tratamento de doenças, a esquizofrenia, né? A gente observou na constelação esses casos, a gente vê que em gerações passadas, na maioria das constelações, é revelado algum segredo grande de família, muitas vezes crimes de natureza grave, alguém que foi assassinado, aconteceram alguns conflitos na família, e o esquizofrênico hoje, ele expressa esse segredo de família. Então, os segredos de família também afetam as gerações futuras, né? Tá certo, muito obrigado. Jorge Augusto Fonseca, constelador sistêmico
e familiar. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Bem, Júlio, continuando com o seu trabalho em prol das entidades assistenciais de Presidente Prudente, o deputado estadual Ed Thomas, do PSDB, prefeito recém-eleito da maior cidade do Oeste Paulista, está destinando mais recursos através de emendas parlamentares que vão auxiliar outras duas instituições a dar continuidade aos seus projetos sociais, cuidando de gente. A Unipod, União das Pessoas com Deficiência, assinou convênio que prevê o repasse de R$150 mil para a compra de uma van, e a Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados, o Lar São Rafael, de R$80 mil para a compra de equipamentos. Os dois convênios assinados na semana passada prevêem a liberação destes recursos pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, cuja titular é a secretária Célia Parnes. A Unipod, que cuida atualmente de 60 pessoas com deficiência, assinou o respectivo convênio, o Lorivalter Gonçalves, juntamente com o vice-presidente Plínio Martins Garcia, pelo Lar São Rafael, que atende aproximadamente 90 idosos, entre homens e mulheres. O convênio foi assinado pela presidente da entidade, a Carmen Cecília, acompanhada pela fisioterapeuta Rita de Cássia. Vamos conferir agora o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. O deputado Rodrigo Gambale, líder do PSL, visitou acompanhado da irmã Priscila Gambale, primeira prefeita eleita da história de Ferraz de Vasconcelos, a Prodesp, para acertarem os detalhes da instalação de uma unidade do Poupa Tempo no município. E o Poupa Tempo é uma das bandeiras e conquistas da prefeita Priscila Gambale, antes mesmo do início da sua gestão. Representantes da Prodesp irão até Ferraz de Vasconcelos estudar o melhor local para o Poupa Tempo ser instalado. Tá certo, o Jornal da Rede Alesp informando aí tudo sobre o Legislativo Paulista. Vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes com mais informações para você, não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.